E a receita de hoje é pastel de forno de calabresa, prático, rápido e delicioso. Para começar, num bowl você vai colocar aqui, ó, farinha de trigo de ótima qualidade. Não coloca tudo de uma vez, porque eu vou falar a técnica, tá? A gente vai pôr um pouco, deixar um pouco aqui, olha. E eu tenho aqui o amido de milho, os secos, tudo junto, tá? Depois que você fizer isso, olha aqui, ó, sempre mexendo bem, porque quando a gente faz um pastel de forno, a gente não pode trabalhar a massa com força, porque senão não vai ficar macio, tá? E o próximo aqui, olha, manteiga de verdade, cortada em tabletinha e gelada. Tem que estar gelada para dar o ponto nesse pastel, tá? Eu tenho aqui também, olha, o sal da receita, ele entra aqui também, são todos os secos e um pouquinho de fermento em pó. Primeiro é isso que você vai misturar, tá? O bom de fazer o pastel é na mão, porque eu quero que você faça essa técnica aqui, ó, junto com as farinhas, você vai quebrando a manteiga para obter uma farofa, tá? E aí eu mostro o ponto para você dessa farofa daqui a pouquinho, tá? Ficou pronta aqui a nossa farofa. E o segredo aqui, gente, é uma farinha de trigo especial, bem branquinha e uma manteiga de ótima qualidade. Aí a gente tem esse ponto aqui. E agora nós vamos colocar os ingredientes líquidos. Dá uma leve batidinha nos ovos assim, ó, que é bom que ele fica ainda mais cremoso, tá? Só dá uma desmanchada. E aí você faz esse buraquinho aqui no meio da massa, olha. E coloca aqui os ovos. Olha, até com garfinho é bom você misturar bem assim, olha, tá? Essa é a parte líquida da massa. Eu tenho aqui também o iogurte natural, também entra agora. Coloca todo ele aqui, pra gente dar o ponto na massa agora, tá? Ingrediente seco já feito. Agora vem os ingredientes líquidos, né? E nós vamos agora trabalhar. E lembrando que essa massa aqui maravilhosa, que derrete na boca, ela só dá esse resultado com esses produtos que eu falei. E também você não pode ter força aqui na massa, tem que ser bem delicada, é só agregando e misturando para que ele derreta na sua boca, tá? Agora a gente vai mão na massa mesmo. E olha a forma que eu trabalho, ó. Eu vou trazendo do lado e para o meio aqui, olha. Eu não posso fazer força, eu tô só trabalhando assim, juntando os ingredientes. Por isso que derrete na boca, tá? E aí você vai fazendo assim, olha o carinho. Só misturando dessa forma, eu mostro o ponto já para você, tá? Olha que a nossa massa já tá pronta. Se precisar ficar molinha, você só salpica um pouquinho só de trigo para dar uma enxugada, tá? Como eu falei, é só ir misturando. E esse é o ponto da nossa massa, super macia, cheirosa, deliciosa. Coloca na geladeira por 30 minutos para depois abrir os pastéis. E agora você coloca a massa, embrulha com filme plástico para proteger e leva à geladeira por 30 minutos. Enquanto a nossa massa esfria na geladeira, vamos fazer o recheio de calabresa. Coloca o óleo, o alho e agora a gente vai refogar. Agora cebola e agora tomate picadinho. E agora é importante que você refogue esse tomate até ele ficar um pouquinho macio, tá? É bem rápido, só cozinhar um pouquinho. E agora calabresa picadinha. É um refogado bem rapidinho, olha. Super lindo, né? Depois que fritou bem aqui a calabresa, né, e o tomate, azeitonas picadas, noz moscada rala na hora, para dar um perfume, um sabor gostoso. Tô colocando aqui ó, o caldo de legumes. Vai sempre mexendo. Requeijão cremoso.
Olha só que bacana. Agora você mistura esse requeijão, olha. É um processo rápido, mas entre o ingrediente a gente vai colocando e vai mexendo, tá? Agora cuidado com o sal, porque aqui já tem azeitona, tem a calabresa, né? Então você vai verificando se precisa ou não do sal, tá? E é opcional, mas molhinho de pimenta bem suave para dar mais sabor. Salsinha. Olha que lindo, que cor linda esse recheio, tá? E cebolinha. E agora, para dar um creme nele ficar bem cremosinho, na finalização aqui você vai colocar a farinha de trigo, tá? E agora você mexe para ver a cremosidade, tá? Mexe devagarzinho, é questão rápida, só um minutinho para cozinhar esse trigo aqui, tá? Esse é o ponto do nosso recheio. Olha o ponto dele, como ele fica cremoso. E agora é só colocar no refratário para esfriar. Refratário de louça, espalha bem o recheio, tá? E agora é só deixar ele esfriar. E agora vamos abrir a nossa massa, dá uma sovadinha de leve aqui, salpica um pouquinho de trigo, tá? Para ela ficar maleável. E a gente vai abrir. E agora você pega um rolo e aí você faz força para deixar aqui numa espessura que eu vou estar mostrando, né? Ó. De um lado para o outro, tá? E você vai aí alisando a massa. E olha, você deixa nessa espessura aqui, ó. Ela não é tão fininha e também não é tão grossa. Olha a espessura que você vai deixar, tá? Eu tenho aqui, ó, um cortador. Você usa o cortador que você tiver. Você coloca aqui, olha. E aí nós vamos pegar o recheio. É importante que você coloque o recheio bem centralizado e não enche também muito e não deixa pouco, tá? Tanto razoável para fechar. E aqui eu tenho a clara, porque a clara ela é uma cola. Você vai pincelar aqui, ó, na beiradinha para colar o pastel, tá? Bem levinho mesmo. E aí a gente faz aqui, ó. Tira, né? Aperta bem. Cortou, dá essa giradinha e deixa eu só mostrar para você como você vai fechar esse pastel. Olha, massa maravilhosa, cola aqui primeiro, tá? E agora nós vamos fechando dessa forma para tirar o ar que tá dentro, tá? E faz isso em todo o pastel. É importante esse movimento aqui, ó, que você vai modelando ele e ao mesmo tempo ele vai colando. Você vai colocar aqui na bancada. Dá uma arrumada assim para tirar o ar. E agora vamos fechar fazendo babadinho, ó, como se estivesse tocando um pianinho, tá? Vou fazer mais um aqui para você ver. Recheando. Dá uma arrumadinha no recheio. Vamos colar, né, com a clara. Segura aqui, ó, no meio, tá? Segurou, você levanta e aí você fecha. Fazendo esse movimento aqui. E aí você vai tirando o ar do pastel. E ao mesmo tempo deixa ele nesse molde bem bonito aqui, olha. E aí vamos fazer o babado. E agora você pincela a gema para deixar o teu pastel bem douradinho. E para finalizar, como cobertura, você salpica o orégano com queijo parmesão. E agora é só colocar no forno pré-aquecido, 180 graus, por aproximadamente 25 a 30 minutos. Olha só como ficou esse pastel. Delicioso! Essa massa ela derrete na boca, olha que delícia. Faça essa receita que vai ser um sucesso.
3, 2. Gente, vamos continuar a nossa... Não é nossa, né? Vou falar uma vez só. Ah. Gente, vamos continuar essa receita deliciosa na parte 2. Tá. 3, 2. Gente, vamos continuar essa receita deliciosa na parte 2. Perfeito. E agora vamos para a parte 2 do nosso recheio. Agora vamos para... E agora vamos para a parte 2 do nosso pastel de forno. Ok, fechou.